Olha, o Vale do Paraíba está de parabéns. Tivemos Suplicy a semana passada e o Suplicy sempre em contato com os vereadores de Taubaté, com as lideranças do PT. Agora mesmo falava com a gente ao telefone. E temos o senador Mercadante hoje aqui em Taubaté, já esteve em São José, vai em outra cidade. Mas o senador Aloysio Mercadante, ele falava do Lula, o filho do Brasil. Vamos lá. É isso, Antônio. O senhor assistiu o filme? Assisti. Bom. Assisti com o Lula, inclusive, a primeira vez que ele viu. Ele chorou muito. É igual o Zezé de Camargo, muito emocionado. Luciano. Quando assisti a primeira vez, tiveram que carregar nos braços, Zezé estava quase desmaiando. Ele, quando ele fala da mãe dele, especialmente, ele marcou muito a vida dele, uma coisa muito importante. Ele se sensibilizou muito, ele chorou bastante, ficou muito emocionado no filme. Também a coisa quando ele ficou viúvo, perdeu a mulher e o filho, eu também fiquei viúvo, então eu sei o que é esse sentimento. Ele perdeu a mulher e o filho, que ele foi para o hospital para o filho nascer e foi enterrar a mulher e o filho que ele esperava. Então foi uma vida sacrificada, de muita luta, e eu acho que isso também tem uma beleza da biografia dele, né? Agora, senador, o senhor falava do que Lula ofereceu ao Brasil, além da casa própria, que agora Minha Casa Minha Vida está aí para todo mundo ver no Brasil inteiro. Eu acho que esse é um programa de grande alcance social, porque a casa própria dá estabilidade à família. Em vez de pagar aluguel para o outro, ele está investindo no patrimônio dele, aquilo traz uma poupança, aquilo traz qualidade de vida, traz estabilidade. E nós lançamos esse programa em meio a uma grave crise econômica e o resultado foi espetacular. A Caixa Econômica Federal dobrou o financiamento habitacional, está para mais de 40 bilhões de dólares. Aqui no Vale são 700 milhões de reais já liberados. Já tínhamos feito aqui em São José dos Campos 2.800 casas pelo programa PAR, são quase 11 mil famílias. O deputado Carlinhos de Almeida aqui conosco trabalhou muito para viabilizar esse projeto. Ele ainda não é deputado federal, mas já trabalha como se fosse. E sempre trabalhou pelo Vale, ajudou nesse financiamento. Então é bom ele ir para lá mesmo. Inclusive, quem quiser saber o que tem no Vale, entra no blog dele, blogdocalinhos.com.br, e ali você vai ver as 9 cidades do Vale, cidades menores, com menos de 50 mil habitantes, quantas casas vão ter, os financiamentos foram aprovados essa semana. Então, as pessoas entrarem nesse programa dá uma grande possibilidade de estabilidade. Então, em todas as áreas, o governo Lula é uma realização. É uma realização histórica. O país tem democracia, o país tem estabilidade, o país tem crescimento e o país tem distribuição de renda. São coisas muito raras na história do Brasil, combinar todas essas condições. E ainda um prestígio internacional que nós nunca tivemos. Por isso eu acredito na continuidade desse governo. Nós vamos eleger a ministra Dilma e acho que São Paulo pode dar uma oportunidade ao PT. Depois de tantos anos de PSDB, talvez a mudança que o Brasil viveu e o governo Lula, a população, as pesquisas mostram, e os indicadores mostram, os resultados confirmam, foi muito melhor que o governo anterior do PSDB. Por que não poderia ser assim em São Paulo? Então, eu acho que essa é uma discussão que vai começar agora. Qual é o meu lugar na política? Eu estou há 30 anos nesse projeto. Comecei quando ninguém acreditava no PT, com Lula, estive em todas as campanhas de 89, 94, eu fui candidato a vice-presidente da República com ele. E quando eu fui para Brasília, eleito pelo Senado, eu não pude ser ministro, apesar de convidado pelo presidente, para poder exatamente ajudar o governo na onde era mais difícil, que era o Senado. A correlação de força no Senado é muito difícil, as votações são difíceis, as negociações. Fui líder do governo, sou líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, e eu sei a dificuldade que nós temos. E eu acho que essas dificuldades podem melhorar no governo da ministra Dilma se nós aumentarmos a nossa bancada. Mas vamos perder importantes senadores. A Ideli vai para o governo do Estado, Tião Viana vai para o governo do Estado. Então, na bancada, quer dizer, as lideranças que ajudaram... Que diminua? Não, eu acho que nós vamos ampliar a bancada do PT. Vai ampliar? Eu acho que vai ampliar. No Senado? Eu acho que amplia no Senado a bancada do PT, acho que ampliamos a base. Eu acho que, principalmente no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, o prestígio do Lula, do governo é tão grande. E a hora que o Lula começar a se despedir do Brasil, Antônio, você imagina assim, o último comício do Lula no Ceará, o último comício do Lula no Vale do Paraíba, o Lula vai embora para casa. Aí o povo vai sentir verdadeiramente o que foi esse governo. O que foi ter um presidente igual a ele, aos trabalhadores, aos mais pobres, que lutou e mudou o Brasil. E o mundo vai sentir um vazio. Porque o Lula hoje não é uma liderança só brasileira, é uma liderança da América Latina, uma liderança internacional. E esse sentimento de vazio nós vamos preencher com o governo da Dilma, com a continuação deste projeto. E o meu papel para construir e consolidar esse projeto de Brasil, que eu lutei a minha vida inteira para que a gente fizesse essas mudanças, eu acho que é estar no Senado
pelo menos no início do próximo governo, eu não vejo como ser diferente. Tão acertados do Lula, ele ouve o senador, ouve o Suplicy, ouve quem lá? O Manteiga? Não, ele ouve, é evidente que ele ouve a equipe de ministros, cada um é responsável pela sua área. O presidente tem essa, ele sempre brincava com isso e é verdade. Ele sempre falava, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que a gente fala. Eu acho que ele fala pra caramba, mas ele ouve muito. Ele ouve. E ele tem alguns fóruns de negociação. Eu, como líder do governo, participo daquilo que diz respeito à minha competência, que são as matérias do Senado. São todas as matérias do governo que vão ser votadas. Tem uma divisão de trabalho ali também, Antonete, que é o seguinte, quando a notícia é muito boa, é o Lula que dá. Quando a notícia é mais ou menos, é o ministro que dá. Agora, se a notícia é ruim, sou eu que explico. Porque a imprensa vai lá no Senado, eu tenho que explicar, aí tem que explicar. Porque, por exemplo, apagão. Né? O ministro Lobão só foi falar à noite. Mas de manhã, às 9 horas da manhã, quem tinha que explicar na televisão o que tinha acontecido era eu, que tenho que ter as informações e responder. E o dia inteiro, porque eu não tenho como eu estar na sala do ministro. Eu estou lá no Senado, estou no plenário do Senado, a imprensa inteira liga a televisão. Você conhece a imprensa, que nem você. Boca no trombone, bota ali, já vai para cima, já cobra, já responde e tal. Nós temos que vender audiência na televisão, o jornalista tem que vender jornal nas bancas e para os assinantes, e o rádio tem que vender audiência. Então, melhor do que isso não tem, né, senador? O senhor se dá muito bem com o jornalista. O Estadão rasgou hoje quase meia página, trazendo uma foto a cores do senhor e colocando como pré-candidato ao governo de São Paulo para salvar o PT. Mas nós vamos em seguida conversar sobre isso. Um pequeno intervalo.